47, na quinta-feira, 23 de junho. Essa é uma entrevista gravada com o nosso querido Pepe Escobar, então a gente não vai poder mandar os superchats, mas eu peço que todos mandem felicitações pelo aniversário do nosso querido jornalista, que completou 68 anos de idade. Parabéns, Pepe. Tudo bem? Bom, é a minha brincadeira da semana, né? Se você não pode estar em Paris em 68, é melhor estar em 68 em Paris. Alive and kicking, né? Alive and kicking! Tell me about it. Pepe Escobar arrebentando aos 68 anos. Pepe, tudo bem? Olha, espero que você tenha celebrado bem aí os 68 anos de idade. Foi ótimo, nós fomos no nosso bistrô do bairro, tranquilíssimo. Muito chique. super sossegado, todo mundo conhece, a gente tem a mesma mesa. Tranquilidade. Tartar, um foie gras, uma boa bouteille de Merceau. Esse é o grande Pepe. Pepe, olha só, hoje vai ser barra pesada, hein, cara? Hoje é o seguinte, acabou o mundo unipolar. Isso foi decretado pelo Vladimir Putin lá em São Petersburgo. Ele decretou tacitamente, né? Nossa. Na semana passada, o discurso dele foi uma bomba absoluta. Foi tão bomba que a mídia europeia estabelecida, tipo Financial Times, Economist, eles não tinham o que falar. Eles não tinham o que falar, eles ficaram atônitos. E detalhado, né? Porque o discurso foi... Na verdade, as perguntas e respostas que vieram depois foram ainda melhores do que o discurso. O discurso ele alinhavou tudo que a gente vem acompanhando desde antes do início da Operação Z. É o que eles têm, Lavrov, etc., têm falado desde o fim do ano passado. E agora foi colocado em detalhes, só que dessa vez tacitamente numa linguagem não diplomática. A diplomacia russa nos últimos 3 meses, especialmente, ela agora é extremamente combativa. Antes ela era, especialmente diretrizes do Lavrov, super polida, tratava os ocidentais como partners, não era acusatória, e agora eles perderam a paciência mesmo. Com a reação histérica atlanticista depois de 24 de fevereiro, e os russos agora eles sabem que eles não têm mais interlocutores, eles não têm interlocutores nem em Washington, nem em Bruxelas, eles têm alguns interlocutores parciais em algumas capitais europeias, especialmente Paris, no momento, e Macron por razões eleitoreiras antes e agora por razões de tentar manter seu prestígio pessoal na Europa. Mas a margem de manobra de diálogo entre a Rússia e o eixo atlanticista é menos do que zero. E agora eles falam direto. O Medvedev agora, Leonardo e vocês todos, é o Medvedev unplugged agora. Ele solta os cachorros, mas direto, cada vez que ele faz um post no Telegram em russo, mas é uma bomba. Ele trata os ocidentais como um bando de chihuahuas imbecis mesmo. Diretamente. Isso é algo que é inédito na diplomacia russa. E isso, imagina, ele é o supervisor do Conselho de Segurança russo, ele tem um papel extremamente importante na hierarquia. E antes, existia um debate durante anos, quando ele era presidente, e depois, quando ele voltou a ser, digamos, da equipe do Putin II, de que ele era muito atlanticista. E, na verdade, era uma capa que ele jogava. O Medvedev real é esse hoje que a gente vê nos posts dele e nas intervenções. Ele não tem nada de atlanticista, ele é um nacionalista russo convicto, com experiência de governo lá em cima e com experiência de lidar com todos os líderes do Ocidente, etc. Então ele fala de cátedra, né? Mas é uma mudança radical. Essa fala aqui, Pepe, na verdade, do Putin, é como se ele chegasse para os ocidentais e dissesse assim, olha, perdeu o Playboy, é mais ou menos isso. Olha, resignem-se, vocês perderam, vocês jogaram tudo que vocês tinham contra a gente, o que a gente chama em inglês, everything but the kitchen sink, né? Tudo que tinha dentro da cozinha, o esgoto, a lata de lixo, etc. E nada colou.
Nada contra. E pelo contrário, você vê todos os números que agora estão começando a sair na mídia atlanticista da valorização diária do rublo, do excedente comercial da Rússia em vários tipos de exportações, não só de energia, a Rússia vendendo mais energia para a China e para a Índia comparada com o ano passado, o fato de que muitos no Ocidente são ainda obrigados a comprar energia russa, senão as economias vão para o buraco, ou seja, todas as companhias americanas que estão pagando em rublos para comprar gás, tudo isso. O fato de que 88% do planeta não sancionou a Rússia e entende, o Xi Jinping no discurso de ontem do Xi Jinping no fórum de business dos BRICS, basicamente ele disse que o mundo entende o problema da Ucrânia. É fascinante. Ou seja, o Xi está falando não só pela China, mas por todas as conexões da China no sul global. Ou seja, o sul global como um todo, e aí entra Eurásia, Oriente Médio, África, América Latina, entendeu o jogo, o que é. Daí o fato de que, pelo menos, ou se abstêm ou não sancionam a Rússia e querem continuar fazendo business com a Rússia. E um dos elementos principais é o que está acontecendo exatamente agora, que hoje é o dia dos BRICS. Ontem foi o fórum de business dos BRICS. Hoje é o summit dos BRICS oficial, que está rolando agora. Né? Vai sair uma declaração mais tarde, depois da nossa live. E onde vai estar certamente na declaração o que o Putin já falou ontem e o que o Xi já deixou transparecer, que eles vão começar direto a incentivar o BRICS Plus, que é uma coisa que estava em andamento pelo menos há uns 2 anos, mas ainda não tinha saído do papel. Ou seja, o BRICS vai se expandir, vai ter novos, não só candidatos, mas membros. No momento, o principal é a Argentina, que participa do Fórum dos BRICS hoje, essa semana, e certamente vai ser vai virar BRICSA, provavelmente, com a entrada da Argentina, e o que a gente vem conversando nas últimas 2, 3 semanas, inclusive, que é o surgimento de um novo G8, o G8 alternativo ou o pós-G8, que ele é qualificado mais ou menos pelos chineses e pelos russos, basicamente com 5 BRICS que a gente conhece hoje, que são os membros ativos, né? Mais Irã, Indonésia, México e... Qual é o quarto? Irã, Indonésia, México e... A Turquia, desculpe. Ou seja, eles colocam o México, mas isso é como os chineses e os russos estão vendo. Na verdade, o primeiro da América Latina a aceder a membro oficial provavelmente vai ser a Argentina. Muito mais do que o México. Porque o México é uma situação complicadíssima, né, Leonardo? O México está na esfera americana. Perto demais, né, Pepe? Essa demais. Declaração do Stiglitz também é muito importante. Prêmio Nobel de Economia dizendo que os Estados Unidos podem perder a guerra. Ele tá sendo generoso, né? Ele está sendo generoso e é um dos poucos, Leonardo, do sistema anglo-americano que agora está falando abertamente o que todo mundo sabe, mas não pode ser publicado. Bom, essa guerra eles já perderam. E a guerra a longo prazo, eles já começaram a perder feio. E vão perder ainda mais porque na hora que essa concatenação simultânea de BRICS Plus, BRICS expandido, a Organização de Cooperação de Xangai que está se expandindo, a União Econômica Euroasiática que está se expandindo e também está trabalhando numa moeda comum, iniciando pela Eurásia. O que o Putin disse ontem é uma cesta de moedas alternativa à moeda de reserva dominante do dólar, mas ele não entrou em detalhes. Ele não disse, por exemplo, se essa cesta de moedas vai ser... Ele disse basicamente que ia ser uma cesta de moedas dos BRICS, mas provavelmente é uma cesta de moeda dos BRICS expandidos que vai ser que os BRICS expandidos vão vender para o resto do sul global também. Então vai ser uma cesta de moedas que pode se expandir para todo o sul global. E é o que eles estão discutindo, de ontem para hoje estão discutindo seriamente, e certamente vai estar na declaração final. Então, tudo isso se juntando ao mesmo tempo,
Um cara que tem pelo menos um QI aceitável como o Stiglitz, ele tem que reconhecer. Não tem não existe, não entra ideologia mais na história, é você ser factual, aí é realpolitik na veia, né? Certamente. Pepe, olha só, antes da gente entrar nesses temas assim mais profundidade, você mencionou a questão da energia, eu vou botar na tela uma notícia de hoje. Bom, você já falou várias vezes sobre a subserviência alemã. Sim. Mas hoje a Alemanha está acionando um plano de contingência de alarme pela falta de gás. Eles entraram no alerta vermelho, já, porque eles sabem que as reservas deles são muito baixas, eles sabem que, sim, tem o lado técnico, que é flu, dessa história de que os compressores do Nord Stream 1 não foram polidos e renovados por ineficiência da Siemens e porque a Siemens estava, segundo a própria Siemens, dependente de sanções impostas pelo Canadá. Isso é uma conversa fiada, flu, de enrolação. No fundo, isso é uma pressão que vem diretamente, a gente sabe de onde vem, né? Da cúpula da OTAN, que a gente sabe exatamente onde fica, não, é em Washington, não em Bruxelas, e é mais uma forma de pressionar os russos e desenvolver a narrativa de que os russos estão querendo sufocar a Alemanha. Quando, na verdade, nesse caso, é a Alemanha que se está autossufocando. Que isso é um problema técnico que podia ser resolvido sem extremamente fácil, manutenção de compressores. Isso é ridículo, né? Não há uma razão suficiente para, inclusive, para detonar esse alerta vermelho. E o plano B dessa história seria o governo alemão, imediatamente liberar a certificação do Nord Stream 2, que compensaria qualquer problema de manutenção do Nord Stream 1. Então eles não fazem nem uma coisa nem outra. Lembrando que a licença está só suspensa, né, Beto? Pode voltar. Exato, Leonardo. A licença está suspensa. Eles podem assinar essa licença a hora que eles quiserem. O governo pode assinar a licença a hora que quiserem. É por isso que o consórcio Nord Stream 2, que tem empresas alemãs, austríacas, holandesas, por isso que eles não entraram com uma ação legal ainda. Que eles estão partindo do princípio de que isso está suspenso. Se eles perceberem que vai ser suspenso indefinidamente, eles vão entrar com uma ação legal contra o governo alemão, que vai perder dezenas de bilhões de euros para ressarcir o consórcio, inclusive empresas da própria Alemanha. Mas é tão absurdo tudo isso, tão absurdo. Claro, tudo é subjugado à lógica demencial, psicótica, dos neocons e dos neocons imperialistas em Washington, que é essa guerra, a Guerra Fria 2.0 contra a Rússia, seja como for, onde quem paga o pato principal é a Europa, que fica no meio. Falando nisso, Pepe, o Macron ganhou, mas não ganhou a eleição? Quer dizer, o que explica esse crescimento? Nossa, pois é, ganhou, mas não vai levar pelo jeito. Quer dizer, o que é o resultado da eleição parlamentar aí? Ele está pior do que aqueles patinhos perdidos naquelas. Sabe quando você fica tirando na feira dos patinhos? Ele está como um daqueles patinhos, você pega um rifle e tchum. Eu vi todos, eu segui todos os debates e os pós-debates aqui, desde o dia da eleição. O dia da eleição foi muito interessante. Eu estava em Fontainebleau e a gente estava discutindo. Era muito interessante, porque tinha um cross-section, desde a classe operária, que se deu muito bem e que hoje faz parte da alta classe média francesa, até a grande burguesia, na casa onde a gente estava. Uma discussão super interessante, porque tinha todos os backgrounds possíveis. E todos unânimes em considerar o Macron realmente um patinho paraplégico. Ridículo. Todos criticaram como é que chama? Aquela photo opportunity dele de pegar o trem para o lugar nenhum junto com o Scholz e o Draghi, para, na verdade, eles irem para Kiev para obrigar aquele tonto a sentar na mesa e discutir. Porque eles dizem, olha, quem está pagando o pato de tudo isso somos nós, os grandes países europeus, as grandes capitais europeias, porque você não sente e vai discutir. Você já perdeu a guerra. Qualquer coisa que vocês fizeram não vai mudar absolutamente nada no terreno.
Você perdendo a guerra, você colocando ainda mais ucranianos nessa máquina de trituração diária, de dezenas de milhares de artilharia russa dizimando o exército de vocês por nada, não vai adiantar nada. E as nossas populações europeias estão começando a ficar extremamente raivosas. Isso a gente já nota na Alemanha, já nota aqui, já nota na Itália. No começo da semana, teve um protesto monstro em Bruxelas, 80 mil pessoas na rua, um protesto dos sindicatos belgas unidos contra a elevação do custo de vida, e especialmente o slogan principal que eles estavam gritando na rua é: parem de comprar armas e invistam nos nossos salários. E o melhor de todos, stop NATO. Pare com a OTAN. Olha, quer dizer, as pessoas então já estão identificando a causa do problema, né? Pois é, Leonardo, é um processo longo, complicado, mas quem acompanha o mínimo de relações internacionais na Europa, e gente bem educada, evidentemente, já começa a fazer o nexo direto. Sem dúvida. Inclusive nos Estados Unidos, onde o nível de conscientização política é abaixo de zero, fizeram uma pesquisa essa semana, não sei se você chegou a ver, que a maioria absoluta da população não compra o spin da Casa Branca de que o aumento do custo de vida foi causado por Putin. A inflação do Putin, né? Exatamente. Ninguém compra essa palhaçada de inflação do Putin e gasolina o galão na Califórnia chegou a $8, que é um negócio absolutamente inimaginável. Ninguém compra essa palhaçada. Ou seja, esse nexo guerreiro dentro da administração Biden, os neocons, os anti-Trumps neocons democratas, mais os silos dos neocons e dos imperialistas neocons em todo o Deep State, eles estão perdendo a guerra. Na verdade, a mensagem do Putin foi dirigida a esses caras. Não foi dirigida a todo o establishment americano, que ele sabe que tem muita gente no establishment americano que quer fazer business com a Rússia. Mas business normal, business to business. Como querem fazer business com a China. Tem esse núcleo que, infelizmente, são os donos, entre aspas, do poder momentâneo, até tomarem uma cacetada nas midterms no fim do ano e nas próximas eleições presidenciais, evidentemente, com o idiota que cai da bicicleta. O problema é esse. Eles o Departamento de Estado inteiro hoje é uma máquina de guerra, controlada pelo Little Blinken, é uma máquina de guerra. A CIA, como a gente sabe, sempre foi, continua a ser. E a maioria dos executivos da CIA são ligados a democratas ou democratas pagos pelo complexo industrial militar. O problema é que esse povo está controlando a política externa americana, que é essa política de vamos destruir a Rússia. Ok, nesses 3 meses eles conseguiram se autodestruir. E a Rússia continua. E exatamente o que o Putin não só disse no discurso em São Petersburgo, nas perguntas e respostas, e durante essa semana. E no discurso dele ontem, pré-inaugurando o Fórum dos BRICS, o discurso que ele fez para o Business Forum dos BRICS, ele fala exatamente a mesma coisa, que é uma política autodestrutiva, especialmente dos americanos. Ou seja, eles deixam as portas abertas a longo prazo, mas no momento, o Lavrov já, inclusive nesses últimos dias, hoje, por exemplo, ele estava no Irã, discutindo assuntos extremamente importantes de integração euroasiática, Rússia-Irã. Ou seja, essa integração em diversos níveis e escalas, Rússia-China, Rússia-Índia, Rússia-Irã, China-Rússia, avançando agora a uma velocidade muito superior ao que a gente estava vendo nos últimos anos. Ou seja, é um salto qualitativo de integração brutal. Só para mencionar. Último mês. Diga, nesse último mês. Só para mencionar a questão dos Estados Unidos, né? Ontem o Joe Biden fez um pedido para eliminar os impostos sobre os combustíveis. Isso dificilmente vai ser aprovado pelo Congresso. Não vai ser aprovado pelos democratas? E hoje saiu pesquisa de que ele tem o menor nível de aprovação desde a posse. 36% Cai toda semana, né, Leonardo? A semana que vem vai ser 30%, depois 25%. Não, é impressionante. Quer dizer, olha, fazia tempo que não havia. E os cidadãos de lá
mais de 80% dizendo que os Estados Unidos estão no caminho errado. Né? Nossa, para vocês terem uma ideia, há uns 3 meses atrás, era entre 50% e 60%. Mas é brutal a queda. Né? Mas é evidente, é uma coisa tão simples, é você ver o nível de vida, e os americanos são extremamente sensíveis a qualquer mini oscilação do nível de vida desse consumerismo desenfreado que está na base do sistema americano, eles sentem imediatamente. Né? Para não falar de que a maioria absoluta da classe média já está encalacrada. Eles vivem com maxing 15 cartões de crédito todo mês, o que a gente chama de living paycheck from paycheck, ou seja, cada cheque de pagamento do fim do mês cobre talvez as 2 primeiras semanas do mês seguinte. E aí o resto do mês eles se endividam ainda mais no cartão de crédito. Eles estão pedalando, eles estão sempre rolando. Eles não podem parar de pedalar, né, na verdade. Impagável para a maioria absoluta da classe média americana, que desapareceu, tá virando, vai cair de baixa classe média, vai cair para criptolumpen daqui a pouco, vai simplesmente desaparecer. E é justamente esse eleitorado que o Great Reset quer, o Great Reset quer. Interessante, Pepe, que desapareça, né, Leonardo? Você falou numa live aqui, eu acho que pouco depois da eleição, ou antes da eleição do Biden, que uma vitória do governo Biden, de Joe Biden, né, seria a última cavalgada do império. Parece que está sendo. Está sendo. E está sendo, na prática, mais provocada por eles, pela resposta, na verdade, pela não resposta à resposta, né? Primeiro pela não resposta das cartas que os russos mandaram no final de dezembro. A gente tem sempre que lembrar que é uma das razões principais dessa escalada em 2022, é o que estava acontecendo no final de 2021, quando os russos diretamente avisaram os americanos, depois mandaram as cartas, e escuta, nós vamos ter que discutir tudo que é importante. Acordos de mísseis nucleares, paridade de mísseis no mundo inteiro, a nova arquitetura estratégica entre a Europa e a Rússia, o fim da expansão da OTAN, etc. E tal. Se a gente não discute isso agora, haverá problemas. Como não houve resposta, os problemas começaram a se espalhar em 2022, antes mesmo da Operação Z, que, na verdade, a resposta oficial da OTAN a essas cartas foi instrumentalizar e weaponizar uma ofensiva que ia acontecer de qualquer maneira dos ucranianos contra o Donbass. Isso é uma coisa que a gente tem sempre que voltar a esse ponto, porque era apenas uma questão de data. A inteligência russa sabia que isso ia rolar. Eles só não tinham uma data precisa. Vai ser na terceira semana de fevereiro, vai ser no fim de fevereiro, no começo de março, no meio de março. Então, na verdade, a Operação Z foi uma guerra preventiva, porque eles sabiam que ia acontecer de qualquer jeito. E quanto mais eles retardassem, era absolutamente certo de que o exército ucraniano, que já estava entrincheirado do lado de lá da linha de contato, oposto ao Donbass, ia atacar pesado. Como é que chama? As vítimas civis em Donbass ia se contar em dezenas de milhares. Isso, do ponto de vista russo, é um negócio, além de linha vermelha. E tinha as outras razões que a gente já vem discutindo já há 3 meses, que eram os biolaboratórios de bioweapons, que eles sabiam que estavam pela Ucrânia inteira, mas eles precisavam de documentos e de provas reais fornecidas por ucranianos, que foram fornecidas depois por cientistas ucranianos, depois do início da Operação Z, e a possibilidade de ter armas nucleares estacionadas na Ucrânia, que foi levantada pelo próprio Zelensky na Conferência de Munique, no fim de semana anterior ao início da Operação Z. Essa é a tríade de razões principais de por que era inevitável. Ou seja, os russos foram provocados a lançar essa ofensiva de qualquer jeito. Por isso que os americanos estavam... Lembre-se que a campanha dos americanos, entre janeiro e fevereiro, era uma só. Os russos estão concentrando um monte de tropas perto da fronteira do Donbass porque eles vão invadir a Ucrânia. Eles sabiam que isso ia acontecer porque eles estão provocando.
E provocaram. Ou seja, você analisando de um ponto de vista superficial, pontual e apenas se atendo à situação do momento, foi uma vitória tática dos americanos, porque eles obrigaram os russos a intervir. Agora, a vitória estratégica a longo prazo é outra história, porque os russos tinham mapeado esse cenário, outros e todos os cenários possíveis de como eles iam desenvolver a Operação Z dentro da Ucrânia e até onde, que é uma coisa que toda a especulação que existe, tanto de russos, de ucranianos, de ingleses ou de americanos, sobre onde vai acabar, ninguém sabe. Só tem, eu diria, 3 pessoas no universo que sabem quando acaba a Operação Z. Putin, o Gerasimov, o chefe do Estado-Maior, e o Shoigu, o ministro da Defesa. Ninguém mais sabe quando vai acabar. São eles 3 que vão decidir. Olha, a Operação Z acaba hoje. Ou, como o Putin tem dito nas últimas semanas, olha, a Operação Z acaba quando acaba. Eu ia te perguntar exatamente isso, se você já vislumbra o final da guerra ou da Operação Z. Né? Não, mas ninguém vislumbra. Justamente, primeiro porque só eles 3 sabem, e isso é um segredo militar lá em cima, inatingível para todos os outros mortais, né? Segundo, da maneira como está evoluindo, não só a situação no terreno, que vai ser a conquista total do Donbass, que vai acontecer nas próximas semanas. Pode acontecer, inclusive, até o início de julho, digamos. E aí, aí entra a fase 3. Até onde vai a fase 3? É conquistar tudo à direita do rio Dnieper, é parar no rio Dnieper, é conquistar toda a costa do Mar Negro, além de Odessa, indo até a Transnistria. Se for isso vai muito. São meses, se não até o ano que vem. E o Peskov, o porta-voz do Kremlin, já deixou implícito no que ele tem falado nas últimas semanas, nos últimos dias especialmente, que vai ser uma guerra longa. Ou seja, a fase 3 vai acontecer depois da queda total, da reconquista total do Donbass, e vai continuar, e vai envolver Odessa, e vai envolver toda a costa do Mar Negro. Os russos não vão deixar o que restar da Ucrânia terem acesso ao Mar Negro. Fora de questão. Como é que você vê, Pepe, a crise que surgiu agora recentemente na Lituânia? Qual o significado, qual a importância disso? Bom, adivinha de onde vieram as ordens? Não preciso dizer para vocês de onde vieram as ordens, né? Agora, o problema principal é que eleva o nível de tensão lá em cima, porque esses idiotas fazem parte da OTAN. Número 1. 2. Se eles fazem um bloqueio de uma zona russa, Kaliningrado, e os russos não têm como suprir Kaliningrado, a resposta russa, e isso foi dito anteontem, diretamente pelo Patrushev, secretário de Segurança Nacional, olha, vocês vão pagar um preço bem alto e a sua população vai pagar um preço. Ou seja, eles podem isolar completamente a Lituânia. E eles não é que eles vão invadir a Lituânia. Isso é ridículo. Hoje não existe mais guerra de invasão de território. Inclusive, o que está acontecendo na Ucrânia não é uma invasão de território. Eles foram lá fazer uma operação de polícia. É diferente. Na Lituânia, se houver um consenso de como neutralizar a Lituânia, eles soltam uns Kinzhal e uns Sarmats nos centros de decisão, que é justamente o mantra russo de qualquer atentado contra interesses russos ou russófonos ou russos que vivem em países fora da Federação Russa, nós vamos atacar os centros de decisão. No caso da Ucrânia, Kiev. No caso da Lituânia, eles vão atacar a capital da Lituânia. Se houver besteiras da Látvia, eles vão atacar a capital da Látvia. E por aí vai. E se as ordens vierem da OTAN, é bom Bruxelas, o quartel-general, o novo quartel-general da OTAN em Mons, é melhor eles se começarem a botar os capacetes. E isso agora os russos falam diretamente. Chega de falar com os intermediários. Nós contra-atacamos quem ordena tudo isso.
Agora, o problema é que essa ordem veio diretamente de Washington. Os lituanos falam, não, isso foi nosso, não veio da OTAN. Aí a OTAN falou, não, isso não tem nada a ver com a gente, etc. Todo mundo sabe que isso é bobagem. Essa é a minha matéria, exato. A minha matéria Essa coluna é muito importante, né, Pepe? É super importante. Foi publicada no Seeker e você coloca: a ruptura com o Ocidente é definitiva e irreversível. Não, isso são palavras do Putin. Né? Eu abro com o top 10, e o top 10, tudo que está no top 10 foi o que o Putin disse, só que eu coloquei em outras palavras. Para não dar uma citação gigante, eu quebrei em vários parágrafos curtos o que ele disse. Isso tudo está no discurso dele. É interessante, nesse discurso ele também fala que não existe meia soberania, né? Ou você é soberano ou você não é, né? Ou você é soberano ou você é uma colônia. E isso ele já tinha... ele já tinha dito diretamente em outros discursos, e isso ele formalizou no discurso oficial, que é o discurso tradicional que ele faz todos os anos no Fórum de São Petersburgo, que geralmente é um dos discursos mais importantes do ano, todo ano, do Putin, porque está o creme de la creme do business russo no fórum, e tem convidados do mundo inteiro, tem indianos, tem iranianos, tem árabes, etc. e tal. Eu já fui ao fórum, é muito impressionante. Você entra no auditório, tem 4 ou 5 mil pessoas, é uma atmosfera elétrica, todo mundo... É como você esperando o Mick Jagger entrar na turnê dos Rolling Stones. É igual, fica todo mundo assim, sabe? E quando começa o discurso, é um silêncio absolutamente sepulcral, todo mundo na tradução simultânea, degustando cada parágrafo cuidadosamente, aí no final irrompe, evidentemente, e aí ele senta e entram perguntas e respostas que dura 1h30, 2 horas, etc. Todas as perguntas, ele responde todas as perguntas em detalhes. Então, se vocês forem no site do Kremlin, vocês vão ver o transcript em inglês do discurso dele, e vocês vão ver o perguntas e respostas. Acho que eles já traduziram o perguntas e respostas também, que foi muito mais, inclusive, pesado do que o discurso, em detalhes, né? E a entrevistadora era a Simone Yan, a diretora da ART, que fez excelentes perguntas. Essa coluna, Pepe, ela de fato é bem interessante, a gente já está traduzindo para publicar. Ótimo. Por favor, Leonardo, uma tradução. Não, faremos. Pelo amor de Deus. Seguindo as suas recomendações. Não, isso é muito sério, porque essas colunas são super delicadas, tem neologismos, tem alusões, tem jogos de palavras, tem inclusive, essa eu usei os Rolling Stones como metáfora em vários níveis. Exile on Main Street. Pois é, você pode ler em vários níveis Exile on Main Street, no sentido que eles estão exilados na rua principal deles, né? É uma ligação direta, evidentemente, com os Stones. Tem várias músicas dos Stones no meio, ali, alinhavando a narrativa também. E, claro, é para aliviar um tema extremamente sério, e é uma maneira de expandir o público de leitura de uma coluna que seria um negócio sério demais para você atacar diretamente. Então é legal ter alguns fatores de senso de humor, né? No fundo, né? Mas eu queria te perguntar, Pepe, então, pegando o tom dessa sua coluna, se você vê hoje a Rússia, vamos dizer assim, na linha de frente da luta anti-imperialista, da luta anticolonial, ou se eles estão preocupados só com a situação deles e o resto do mundo, cada um que faça a sua luta de libertação nacional. São duas vertentes, Leonardo, e são duas vertentes paralelas. Isso você vê nos discursos oficiais, isso você vê nas movimentações diplomáticas, por exemplo, no meio dos BRICS, veja bem, o Lavrov tinha um compromisso de visitar o Irã para discutir a parceria estratégica russo-iraniana. Ele foi recebido pelo presidente Raisi. Hoje ele teve uma bilateral com o ministro das Relações Exteriores iraniano. Isso é super importante, porque faz parte do processo de integração euroasiático, faz parte do fato de que o Irã agora é membro da Organização de Cooperação de Xangai, ou seja, faz parte do BRICS expandido,
porque na cabeça dos russos e dos chineses, o Irã vai entrar como parte desse novo BRICS expandido, como a Indonésia. A Turquia, claro, a Turquia é complicadíssimo. A gente podia ficar dias aqui discutindo o papel da Turquia, mas do ponto de vista da política externa turca hoje, eles estão vendo que faz muito mais sentido eles ficarem cada vez mais próximos dessa União Euroasiática e desse BRICS expandido do que há décadas que eles esperam um exame sério da application que eles fizeram para se unir à União Europeia e do fato de que eles são o flanco direito da OTAN. Eles comparam uma coisa com outra e veem, não, o futuro não está para o oeste, o futuro é para leste. E se a gente não fizer alguma coisa, nós, aqui no meio, vamos ficar excluídos. Os chineses e os russos sabem disso perfeitamente, então, evidentemente, existe um cortejamento do Erdogan e da política externa turca pelos russos e pelos chineses, cada um à sua maneira, né? Você que conhece bem a Turquia, Pepe, você diria que a Turquia tem a posição geográfica mais estratégica no mundo? Uau! É uma das, Leonardo. Nossa, é uma das, porque é literalmente East and West, literalmente, inclusive geograficamente, né? Está do lado dos Balcãs, está do lado dos Balcãs do lado, está do lado do Cáucaso do outro. Está dividindo uma das linhas de fratura entre Ocidente e Oriente. É a capital de fato cultural do mundo islâmico. Não é aquela coisa horrorosa, Riad, só porque eles são os custódios de Meca e Medina. Não. A capital do mundo muçulmano. E é fascinante. Basta você andar na rua em Istambul, você vê o mundo muçulmano inteiro lá, fazendo business, discutindo diplomaticamente, etc. Você vê sudaneses, somalis, todo o pessoal do Cáucaso, todo o pessoal da Ásia Central, turcmenos, nômades do Altai, está todo mundo em Istambul, fazendo todo tipo de business que você possa imaginar. Não mudou nada de Bizâncio para Constantinopla, para Istambul, é o centro, né? E, claro, bom, aí quando a gente entra na política interna turca, aí é que o negócio complica enorme. Eu vou voltar, daqui a 2 semanas eu estou lá de novo, porque é muito importante estar se revitalizando e vendo os cruzamentos, justamente. E como tudo passa por lá, como é que chama? Torre de observação, Istambul é absolutamente inigualável, né? Relação com a Ásia Central, como os turcos veem o papel deles como essa ponte entre Ocidente e Oriente. E isso está mudando aos poucos. O fato de que o establishment militar e político russo é otanistão, é atlanticista, é 90% atlanticista, isso foi uma coisa que eu aprendi no começo do ano lá. Eu não sabia disso. No meio de uma discussão com um bando de analistas, surgiu essa informação, e eu perguntei a todos, vocês têm absoluta certeza disso? Ele falou, mas sem dúvida. Aí chamaram outros, telefones, nós confirmamos para você que 90% do establishment turco é atlanticista. É uma informação super importante, mas está mudando. E isso foi, lembra, essa conversa foi antes da Operação Z. Importantíssimo. Depois do que aconteceu entre Rússia e Ucrânia e entre a OTAN e Rússia, os turcos estão, como é que chama, a política de saltimbancos deles, ou de andar no fio da navalha, é muito mais sofisticada, porque eles sabem que o futuro deles como potência comercial, inclusive como potência militar, no caso de armamentos russos, etc., está na Eurásia, não está no Ocidente. E isso, a curto, médio e longo prazo, vai render modificações enormes, especialmente se a gente não sabe o resultado da próxima eleição presidencial turca, que vai ser no final do ano que vem, onde o Erdogan pode perder, seriamente. E a gente não sabe se o que vai vir depois do Erdogan vai ser uma posição mais pró-euroasiática, esquecendo completamente a admissão deles à União Europeia, que nunca vai rolar, porque a Europa cristã jamais vai permitir. E isso é um daqueles não ditos de relações internacionais, né?
E o fato de que eles são membros da OTAN, mas eles podem jogar com a OTAN como eles quiserem e extrair vantagens. Eles estão comprando o S-400 da Rússia e eles não se ligam. Todo o carnaval que os americanos fizeram, vocês não vão ter acesso a F-35, vocês não vão ter acesso a peças de reposição, não sei o que. Eles falam, e daí? É uma nossa decisão, como é que chama, de interesses nacionais. A gente está comprando o melhor sistema antimísseis que existe no mundo e ele é russo, não é de vocês. Não vamos comprar Patriots de vocês. A impressão, Pepe, com essa fragilização dos Estados Unidos, esse declínio, né, e a baixa aprovação, inclusive do Biden, vários países estão se virando para os Estados Unidos nessa linha de e daí? Né? E daí? Na verdade, não é só a Turquia. Você viu a maneira como o México hoje se posiciona, outros países também. Acho que é uma percepção generalizada no mundo de mudança de eixo de poder. Eu vou dar um outro exemplo que vocês devem ter visto nos últimos dias. O comediante Zelensky fez uma videoconferência com países africanos. Ninguém foi. Foram, se não me engano, 4. E os outros nem se deram o trabalho de... Ou seja, todo mundo sabe o que está acontecendo na Ucrânia. E na África, todo mundo sabe o que está acontecendo na Ucrânia. Então, essa reviravolta... Mas é tão brutal e é muito rápido. Em todos os vetores, né? O Michael Hudson, mais uma vez, essa semana ele deu mais uma entrevista sensacional, super detalhada, saiu no Uns Review, se não me engano, o transcript inteiro de uma entrevista. Ele deu uma entrevista, era uma entrevista, como é que chama? YouTube, né? Retomando os temas do livro dele, evidentemente, e frisando mais uma vez que a escolha fundamental é uma Rosa Luxemburg remixada, é socialismo ou barbárie. Exatamente, que é um dos temas principais do livro dele, O Destino da Civilização. E o mundo, o sul global inteiro está identificando plenamente a falta de limites da barbárie do império, onde eles estão dispostos a destruir o planeta para salvaguardar o conceito deles de hegemonia. E essas diferentes visões ou approaches que são declinações do socialismo pelo mundo, justamente. Ou, pelo menos, ainda que não seja um socialismo mais tradicionalista, mas repartição equânime, igualdade de oportunidades, distribuição equitativa de renda, respeito a assalariados, que é o que a gente vê em várias partes da Ásia, da África, da América Latina, etc. Mas isso está claro, está mais do que claro agora. Mas a diferença é que agora existe uma válvula de escape para o sul global inteiro. É como se o famoso um outro mundo é possível. Agora, quando você olha o espectro no tabuleiro, você vê que um outro mundo é possível porque tem pesos pesados apostando nisso, especialmente os russos e os chineses. E tem as instituições para isso, que é o que não tinha antes. É uma coisa que o Michael falou numa das nossas conversas, e, se não me engano, no livro também tem 1 ou 2 páginas onde ele fala do movimento dos não alinhados, entre o fim dos anos 50 e os anos 60, onde era uma instituição frágil demais para combater o império. Tanto que o império caiu matando em cima de vários países não alinhados e foi provocando golpes de Estado e pré-revoluções coloridas em todos eles. Hoje é muito mais difícil, né, Leonardo? Muito importante, Pepe, isso que você falou, porque de fato, né, um outro mundo é possível, tá? Mas todo mundo debaixo do imperialismo não tinha outro mundo. Agora existe um corredor de saída, né? Agora existe vários corredores, exatamente, vários corredores. É uma das razões, por exemplo, que a minha coluna anterior, que era sobre São Petersburgo, eu coloquei que a gente estava entrando na era da guerra por corredores econômicos. Isso é o X da questão.
a guerra híbrida daqui para frente, as declinações de guerra híbrida daqui para frente, elas não são sobre conquistas de território. Isso é material de Napoleão e Hitler. No século XXI, o que conta são corredores econômicos, que é onde o planeta vai estar intrinsecamente ligado fazendo business. E os americanos, o que os americanos têm como fator principal do business deles é você se endividar em dólar. É o que o Michael chama de debt dollarization, dolarização da dívida. Todo mundo se endivida em dólares e isso reverte em benefício do império. O que agora a gente tem são outros corredores econômicos espalhados pelo planeta, especialmente surgindo da Eurásia, onde você tem uma alternativa. E aí é onde entra os BRICS, que estão conversando hoje, os BRICS expandidos, onde vai entrar outros membros dos diversos continentes, onde entra a União Econômica Euroasiática, onde entra principalmente as novas rotas da seda, o Belt and Road chinês, que é basicamente uma série de corredores econômicos saindo da China, mas atravessando a Eurásia, indo pela Transiberiana, indo pela fronteira do Cazaquistão, depois pela Ásia Central, indo pela rota marítima da seda, que vai do sul, do South China Sea, do Mar do Sul da China, pelo Oceano Índico, até o Canal de Suez, até a Europa. São canais, são corredores de desenvolvimento econômico unindo os parceiros em configurações que o Império, até hoje, impedia que se realizassem. O melhor exemplo contemporâneo é o Afeganistão. Por que o Afeganistão, uma das razões que os americanos ocupavam o Afeganistão até serem escorraçados, é porque o Afeganistão está no meio de um dos corredores mais importantes das novas rotas da seda, que é o corredor China-Paquistão, e unindo com a Ásia Central. Então, se você tem o corredor econômico China-Paquistão e o Afeganistão ligado, e o Afeganistão, como está no crossroads, no entreposto ali da Ásia Central, entre o sul da Ásia e a Ásia Central, ele tem uma ligação com os da Ásia Central também. Então, você junta todos esses, você tem um corredor gigante, onde você tem China, Paquistão, Afeganistão e os 5 da Ásia Central juntos. E isso vai desembocar aonde? À esquerda, no Irã. E do Irã para a Turquia, e daí por diante. Ou seja, quando você vê no mapa como os corredores se integram, é absolutamente fascinante. Tem, como é que chama? Buracos ainda a ser preenchidos. Então, esses buracos, por exemplo, um estrada de ferro ou um pipeline. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão construindo a estrada de ferro. Exemplo, vão fazer uma estrada de ferro do oeste da China, do Xinjiang, do Quirguistão até o Uzbequistão. Vão fazer outra estrada de ferro importantíssima do Paquistão até o Uzbequistão. Tudo isso liga a Ásia Central com o Irã e a Turquia. Vai ter mais pipelines, gasodutos. Por exemplo, os chineses vão finalmente, e os russos também, a Gazprom já foi lá conversar com os turcmenos para expandir, finalmente fazer uma das novelas intermináveis do que eu chamo de gasodutistão, que é o pipeline Turkmenistão, Afeganistão, Paquistão, Índia, TAP, que é uma história que vem rolando há 20 anos. Na verdade, mais, desde a administração, há 25 anos, desde a administração Clinton II. É uma das razões principais do ataque dos americanos contra os talibãs, antes já do 11 de setembro, porque eles estavam tentando que os americanos de que esse pipeline, Turkmenistão, Afeganistão, Paquistão, os americanos controlassem. E eles não queriam pagar as taxas de trânsito para os talibãs. Isso eles ficaram discutindo, brigando nessa história, 97, 98, 99, 2000, até 11 de setembro. Os talibãs foram para
para o Texas discutir essa história. Rolou tudo. E eles não chegavam a um acordo. Por quê? Porque os americanos queriam controlar essa história. Como eles controlaram outro gasoduto, oleoduto e gasoduto, que eles fizeram depois, que é o BTC. Baku, Tbilisi, Ceyhan. Baku no Azerbaijão, Tbilisi na Geórgia, Ceyhan na Turquia. Para passar ao largo de Rússia e Irã. Então, agora a diferença, Leonardo, e vocês todos, é que se você vai fazer uma estrada de ferro ou um pipeline, um gasoduto, você vai estar unindo diversos atores principais de integração euroasiática. Essa é a diferença brutal entre o que está acontecendo agora e o que acontecia nos anos 90 ou logo depois do 11 de setembro, durante a guerra contra o terror, nos anos 2000 e até meio de 2010. Então, virou de ponta cabeça a lógica do sistema de relações internacionais, porque os atores principais da Eurásia finalmente estão se... Ok, temos que nos integrar da nossa maneira, fora do império, com as nossas regras, com a nossa moeda. Daí o anúncio do Putin ontem de que os BRICS estão já pensando em estabelecer uma cesta de moedas dos BRICS como a alternativa à moeda de reserva. A União Econômica Euroasiática, que é controlada pela Rússia, basicamente, via o Glaziev, que nós já discutimos muito aqui, está trabalhando numa moeda de integração euroasiática também. Ou seja, breve a gente vai ter uma ou duas cestas de moedas euroasiáticas, ou talvez tudo unido numa só, com o backup de Rússia e China juntos, espalhando por todos esses membros euroasiáticos e espalhando depois para a África, partes da América Latina, para o resto do sul global, basicamente. E esse é o processo que já esse é o trem que já saiu da estação. A grande história do trem que saiu da estação é tudo isso. São em vários fronts, econômico, geopolítico, geoeconômico, militar, essa integração crescente. E aí o império que está isolado na sua ilhota gigante lá no norte do Atlântico e norte do Pacífico, olha tudo isso e o que vai sobrar para nós? Vai sobrar a ilhota de vocês e alguns pedaços da doutrina Monroe na América Latina. É isso aí. E as colônias que vocês mantiveram na Europa antes que a União Europeia se desagregue de vez. Que pode